Nós vamos iniciar aí um novo cronograma de estudos e agora é para a Guarda Civil Municipal de Paulínia. E na nossa aula 1, nós vamos iniciar pelo Estatuto dos Servidores Públicos, ok? Então, já de antemão, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito, para se inscrever no canal, para que você também possa compartilhar essa videoaula com um amigo que você sabe que está na mesma pegada com você aí para se tornar um guarda civil municipal, um futuro policial municipal. Por quê? Porque da mesma forma que você está sendo ajudado pela GCM Brasil, você vai poder ajudar outras pessoas também, ok? E também queria dizer para você que se você, após assistir a nossa videoaula, tiver interesse em adquirir o nosso simulado com questões muito bem elaboradas, com questões inéditas, basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição da videoaula, ok? E aí você vai poder entrar em contato com a gente e adquirir o simulado, tá bom? Vamos lá. Estatuto dos Servidores Públicos é muito importante para que você possa ter domínio do funcionamento, né, da administração pública, segundo a instituição que você vai, né, pertencer. E isso refere-se a todos os funcionários públicos de Paulínia, né, do município de Paulínia, e inclusive a Guarda Civil Municipal também. Tranquilo? Então vamos lá, iniciando no artigo 1º, você vai perceber que nós da GCM Brasil, nós grifamos para vocês de uma forma de facilitar os estudos de vocês no momento da revisão. Então vai estar grifado da melhor forma possível para que você venha ter um entendimento melhor. Mas isso não quer dizer que os outros artigos que não estejam grifados, você não precise estudar. Claro que você precisa, mas é uma forma da gente facilitar para vocês, ok? Então, o artigo 1º, ele vem trazendo que a lei complementar, ela dá uma reformulada no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da administração direta. Então, o que isso já quer dizer? Galera, isso quer dizer que, se na questão vier dizendo para você que o Estatuto dos Funcionários Civis é uma administração indireta, claro que não. Então, olha como a gente facilita para você. A gente já coloca aí para você grifado que é uma administração direta, porque é uma administração municipal, tá bom? Então, ela tem, a partir daí também, além da administração direta, autarquias e fundações públicas da municipalidade de Paulínia. A gente vai seguindo no inciso 1º, que versa que os funcionários públicos abrangidos pela lei complementar de Paulínia são regidos pelo regime jurídico estatutário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os funcionários que eles são de regime jurídico estatutário, eles têm estabilidade, tá ok? Então, o seu concurso público, ele gera aí estabilidade para você, uma vez que você fez o concurso público, que você passou ali pelo estágio probatório, ok? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Indo para o artigo 2º, para efeito dessa lei complementar do Estatuto de Servidores Públicos de Paulínia, o funcionário público, ele é a pessoa legalmente investida em cargo público. E aí você vai falar, mas eu já faço prova para a Guarda Civil Municipal e isso eu já sei. É um copia e cola. Galera, lei complementar não é um copia e cola, ok? Lei complementar, ela tem as suas especificações de município para município, mas é claro que em relação ao funcionário público, a definição ela é para todos os municípios. Então, não negligencie leis municipais, porque vai ter diferença entre um município e outro, tá bom? Mas esse daqui fica valendo para todas as suas provas, que o funcionário público ele é a pessoa que é legalmente investida em um cargo público. E aí, o que seria o cargo público? O cargo público, ele é o conjunto de atribuições e responsabilidades. Você se lembra quando no início da videoaula eu falei para você que a GCM Brasil, ela facilita o seu estudo na forma que a gente grifa? Então, vou mostrar aqui para você. Por exemplo, quando você já tiver estudado toda a lei complementar e você for fazer revisões, você não vai precisar estudar todo o artigo. Eu vou ler todo o artigo. Não precisa. Você já tem domínio dele, você já sabe o que fazer. Então, a sua leitura vai ser o seguinte, olha aqui, ó, cargo público, tá ok?
você vai vir, ó, do cargo público para o conjunto de atribuições e responsabilidade. Uma revisão prática e facilitada. O que é cargo público? É o conjunto de atribuições e responsabilidades, tá ok? Sendo que, como você já estudou toda a literalidade da lei, você sabe que o cargo público, ele é, sim, um conjunto de atribuições e também de responsabilidade que são cometidas pelo quem? Pelo não, né? Ao funcionário público. E muito importante, esse cargo público, ele é criado por lei. Presta muita atenção nisso, porque isso cai em prova. Ele não é criado por portaria, por decreto, ele é criado por lei. Não esqueçam disso, ok? Ele também tem denominação própria e também tem um número ali determinado para o provimento em caráter efetivo ou em comissão. Que tipo de praticidade na minha revisão eu preciso ter para eu poder dominar a minha questão na hora da prova? Que cargo público, ele é um conjunto de atribuições e de responsabilidade cometida a quem? Estamos falando de quem? Estamos falando do funcionário público. Precisamos saber que esse cargo público, ele é criado por lei e ele tem uma denominação própria. No nosso caso, Guarda Civil Municipal, ou Guarda Civil Metropolitana, enfim, as denominações, né, que a Lei 13.022 nos permite. Porém, a gente sabe que a gente está aí numa transição de nomenclatura, então talvez quando você for estudar essa videoaula, nós já estejamos aí como Polícia Municipal, ok? Algumas guardas já estão mudando as suas nomenclaturas, mas ainda não são todas, tá ok? Vamos seguindo aqui. Parágrafo único. O vencimento dos cargos corresponderá a padrões básicos fixados previamente em lei. Vamos lá. O artigo 4, você vai perceber aí que eu deixei ele em negrito para que você pudesse ter uma atenção maior em relação a esse artigo. Por quê? Porque o artigo diz que é proibido o exercício de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então, qualquer serviço do qual o funcionário público do município de Paulínia não pode ser ali exercido gratuitamente. Porém, nós temos o quê? Nós temos aí, galera, uma ressalva, né? Que aí vai ser nos casos previsto na lei, tá? Então, assim, pode exercer algum tipo de atividade, de exercício gratuito, de serviço gratuito? Não pode, porém, existe ressalva, ok? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, a gente vai ter no artigo 5º em diante, falando de provimento, vacância, restribuição e substituição. Preste bastante atenção, porque isso cai na prova, tá bom? Então, é importante que você faça a leitura desse artigo com muita atenção. Você vai ver que eu não grifei ele, mas é como eu falei, o nosso material, ele é integral ao que você está vendo aqui na videoaula. Então, vai ter os que vão estar grifados para facilitar ali na hora da sua revisão, porém, a sua obrigação como candidato para esta prova é fazer o estudo total, a totalidade da letra da lei, tá bom? Então vamos lá. Quais são os requisitos para a investidura de um cargo público para o município de Paulínia? Ser brasileiro, né? Ter gozo dos direitos políticos, galera, isso aqui reprova muito na investigação social, tá? Quintação com as obrigações militares e eleitorais, tá bom? Infelizmente, eu particularmente tenho colegas que já ficaram reprovados na investigação social pela falta ali da entrega na documentação, né? Na verdade, apesar de terem chegado à investigação social, ficaram reprovados na documentação. Então, quitação com as obrigações militares para os homens, e tanto para os homens quanto para mulheres, a quitação eleitoral é muito importante, tá bom? O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Mas Guarda Civil Municipal é ensino médio. Galera, aqui a gente está estudando o Estatuto do Servidor Público. Então, servidor público no município de Paulínia
Tem vários, né? Então a gente vai ter aí o professor, a gente vai ter a galera da saúde, né? E também, dentre vários, a Guarda Civil Municipal. Então, aqui especificamente, a gente está falando de todos, e não somente da Guarda Civil Municipal, tá bom? Então, a Guarda Civil Municipal, a gente sabe que por enquanto, ainda está no nível médio, porém, por exemplo, um professor, ele vai ter que ter aí uma graduação. Então, é por isso que aqui não está especificando escolaridade, mas está dizendo que essa escolaridade é seguindo ali o exercício que o profissional, né, do cargo do profissional, tá bom? A idade mínima é de 18 anos. Muitas pessoas me mandam mensagem a respeito da idade mínima. Tenho 17 anos, posso fazer prova para a Guarda Civil Municipal? Pode. Em que condições que eu posso fazer? Você pode fazer na condição que quando você ler o edital, você vai encontrar lá ter 18 anos no momento da posse, no ato da posse. Então, isso quer dizer que, normalmente, aí você vai encontrar no percurso da prova até a nomeação um tempo aí de 1 ano, de 2 anos. Eu conheço concursos que foram até mais do que 2 anos. Então, isso quer dizer que para a posse você já vai ter 18 anos. Então, preste bastante atenção no edital, porque você pode fazer a prova com 17 anos, uma vez que você precise ter os 18 anos no momento da sua posse, tá bom? E você precisa ter aptidão física e mental. O que isso quer dizer? Aqui, ó, TAF. Pelo amor de Deus, estudem no TAF, não negligencie. No teu cronograma do estudo da prova objetiva, você tem que encaixar aí no cronograma atividade física. Você precisa treinar para o TAF. E também aptidão mental, estamos falando do psicotécnico, ok, galera? Bom, as atribuições do cargo, elas podem justificar a exigência de outros requisitos. Isso quer dizer que o que está aqui somente no estatuto pode ser que venha especificando no edital. Ah, não está aqui, mas está no edital. Então, vai valer porque pode haver exigência de outros requisitos, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar das pessoas com deficiência, né? Por quê? Porque aos portadores, né, de deficiência física é assegurado o direito de se inscrever em concurso público. Aí tem um detalhe, galera. Por quê? Porque esse provimento de cargo, essa atribuição, ela precisa ser compatível com a deficiência, né, que a pessoa tem. Então, não adianta eu colocar uma pessoa, tem um candidato que ele tem uma determinada, não vou citar aqui, né, mas que ele possa ter uma determinada deficiência física que não é compatível com o cargo que ele vai exercer. E aí, de repente, a pessoa pensa assim, não, está escrito que tem que ter ali uma quantidade mínima, eu tenho deficiência, eu quero fazer o concurso. Não é por aí. Você precisa ter uma compatibilidade para exercer aquele cargo. O que normalmente cai em prova? O que muito frequentemente cai em prova é isso aqui, ó. A reserva, a quantidade de reserva. Então, no Estatuto do Servidor Público de Paulínia, essas reservas são de 5% das vagas oferecidas por um concurso público para as pessoas portadoras de deficiência física. Nossa, GCM Brasil super facilitou o teu estudo. Olha aqui, ó. Na tua revisão, depois que você estudar toda a lei seca, é só isso aqui que você vai revisar, ó. Portadores de deficiência, 5%. Acabou aquela leitura bem rápida e básica, tranquilo? Vamos seguindo aqui. Esses outros incisos não farei a leitura junto com você, mas deixando clara a sua obrigação como candidato de estudar, ok? Os estrangeiros, eles poderão ser investidos em cargo público, na forma da lei federal específica, tá bom? Mais uma vez nós vamos falar das reservas, né, que a gente tem ali, e dessa vez é para negros, tá bom? Essas reservas no concurso público que é oferecida para os negros é de 20%. Isso aqui já caiu em prova, tá bom? Então, a reserva de vagas que versa aí o Estatuto do Servidor Público de Paulínia é de 20% das vagas, tá ok? Vamos seguindo aqui, vamos já para o artigo
Sétimo, a investidura em cargo público, ela depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvada as exceções legais e se aperfeiçoará com a posse. Então vamos lá, recebo também algumas dúvidas em relação a isso. Quando a gente fala da forma de investidura no cargo público, né, ali a partir da sua aprovação no concurso público com os demais candidatos. E aí, quando a gente fala de provas ou de provas e título, normalmente, no geral, né, para a Guarda Civil Municipal é apenas provas, tá bom? Para alguns outros cargos, como por exemplo professor, eles acrescentam aí a possibilidade de aumentar essa pontuação através de provas e títulos. Mas o que você precisa saber para a sua prova? É que o que vai ser aí, o que é solicitado aí, o que depende para aprovação, no caso da Guarda Civil, a gente está falando só de quê? A gente está falando só de provas. Só que o que a literalidade da lei diz é que é provas ou provas e títulos, tá ok? Então, sempre vai ter prova, nunca vai ter só título. Então, você precisa prestar bastante atenção nisso para não cair em pegadinha da banca, porque o examinador, ele vai querer te pegar fazendo o quê? Um trocadilho ali. Então, sempre que houver prova, pode ser que não tenha título, mas sempre que tiver título, tem que ter prova, tá bom? Então, é através de provas ou de provas e títulos, ou de prova com títulos, tranquilo? Vamos seguir aqui na nossa aula 1, falando a respeito das formas de provimento de cargo público. Isso cai em prova? Para caramba! Cai muito em prova, galera. Então, quais são as formas? Nomeação, promoção, readaptação, reversão, reintegração. Também tem aí a disponibilidade e provimento, tá ok? Essas são aí as formas de provimento para um cargo público. Falando-se de nomeação no artigo 9º, a nomeação ela nada mais é do que o ato pelo qual o cargo público ela é atribuído ao cidadão, ok? E aí esse cidadão, esse candidato se torna habilitado para aquele cargo. Então o que os incisos trazem aqui pra gente? Vamos lá. Em caráter efetivo, tá bom? A gente vai ter essa nomeação quando se tratar de cargo isolado e também cargo de carreira. Cuidado com pegadinha, porque aí o examinador pode falar para você que a nomeação, né, que tem aí o ato para atribuir o cidadão, né, se fazer habilitar daquele cargo, é somente em cargo isolado, não é somente em cargo isolado. Ou então ele colocar lá também que é só em somente em cargo de carreira. Não, tanto isolado quanto de carreira. E a gente também vai ter nomeação quando se falar de cargo em comissão, tá ok? Sendo que precisamos lembrar que cargo de comissão, ele é livre de nomeação e também de exoneração. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo para vocês. Um comandante, né? Um secretário de segurança pública. A gente tem aí um exemplo desses dois de cargo comissionado. E esse cargo, ele vai ser indicado, né? E a partir do momento que ele é indicado, ele é livre de ser nomeado, ou seja, ele foi nomeado, não precisou de um concurso para que ele fosse nomeado para aquele cargo, mas também é de livre exoneração. A qualquer momento ele pode perder aquele cargo do qual ele foi indicado, ok? Então, mas ainda assim que ele seja em comissão, ele também tem aí o ato de nomeação, tá bom? Vocês podem lembrar aí, principalmente a galera que já vem estudando para a área da segurança pública, especificamente aí para a Guarda Civil Municipal, em relação a inspetores. Inspetor tem alguns municípios, tá bom? Que o cargo, ele é vitalício, tá bom? Outros não, tá? Outros municípios, esse cargo aí ele não vai incorporar, ou seja, esse guarda civil municipal, ele pode, né,
perder também esse cargo de inspetor, tá bom? Então isso vai variar, por isso que eu falo para vocês a importância de se estudar a lei municipal, porque cada município tem a sua funcionalidade. Então vai ter cargos que incorporam, como vai ter outros que não incorporam, tá bom? Vamos lá, artigo 10. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo, ele depende de prévia habilitação de concurso público, já falamos sobre isso, de provas ou de provas e título. E aí o que o artigo 10 ele acrescenta é que existe ali uma ordem de classificação e também existe um prazo para validade. Preciso entender isso como candidato da Guarda Civil Municipal? Precisa, referente à prova. Se cair na prova, você está dominando o Estatuto dos Servidores Públicos. Mas para o cargo, você não precisa. Por quê? Mais uma vez eu repito, o cargo para a Guarda Civil Municipal não depende aí de títulos, tranquilo? Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do funcionário na carreira, mediante a promoção, serão estabelecidos pela lei, né? Então a gente está falando aí dessa mudança de graduação, né? Mudança de classes, tranquilo? É requisito indispensável a nomeação para o cargo ou função pública municipal, sob regime desta lei complementar, a prévia apresentação da certidão negativa criminal. Lembra quando eu falei para vocês agora na videoaula a respeito de alguns colegas, né, que eu tive aí o prazer de conhecer e que infelizmente tiveram reprovações em relação a declarações, a entrega de documentação? E aí eu falei, né, a respeito da militar, a respeito da eleitoral, tá bom? E também, dentre essas declarações, também é pedido ali na documentação a certidão negativa criminal. Então, o município de Paulínia especificou isso, tá bom? Não são em todos os estatutos que vocês vão encontrar, porém, isso é uma regra na hora de pedir as declarações. Mas o município de Paulínia especificou ali no estatuto que é necessário para a posse você apresentar a certidão negativa criminal. E isso, mais uma vez, repito, está se falando de estatuto do município. Então, isso não quer falar somente da guarda, mas sim de todos os funcionários públicos ali de Paulínia, independente da instituição, precisa entregar previamente a certidão negativa criminal. Imagina para quem vai se tornar aí um policial municipal, um guarda civil municipal de Paulínia. Vamos lá. Concurso público, né? Do que se refere a concurso público? O artigo 11, ele traz o seguinte. Vou ler todo o artigo para vocês, porém, eu grifei de forma facilitada no momento da revisão. Aí você vai me perguntar assim, mas quando eu preciso revisar? Você precisa revisar? Lembra que você vai adquirir o material, o simulado, né, com questões elaboradas pela GCM Brasil através do link que eu vou deixar bem aqui na descrição da videoaula? Então, quando você não estiver se saindo bem no simulado ou quando você errar uma questão, você vai voltar no conteúdo, você vai voltar na literalidade da lei para saber o porquê que você errou aquela questão ou por que você está errando continuamente aquela questão, tá? Ou então quando você pula para estou estudando uma outra lei, tem um tempão que eu não pego Estatuto dos Servidores Públicos para fazer simulado. Pega a letra da lei e vai fazer uma revisão novamente. Aí você vai fazer aquela leitura, né, bem simplificada, porque você já estudou toda a lei, e aí você vai ter maior facilidade em fazer a leitura bem dinâmica, onde está apenas grifado. Então vamos lá, vou fazer a leitura total para vocês para ficar um melhor entendimento. O concurso público será de provas ou provas e títulos, já estudamos isso, podendo ser realizado em etapas na forma do regulamento e terá validade de 2 anos contados de sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a juízo da administração. Costuma cair em prova referente à validade e à prorrogação? Não costuma, mas você, como futuro funcionário público do município de Paulínia, precisa saber disso, principalmente como candidato, porque você precisa ir acompanhar o processo do seu concurso. Então saiba que
após a homologação, ainda há uma prorrogação, né, de igual período, que são 2 anos da validade do concurso. Vamos seguindo aqui, vamos falar aí da posse e do exercício, né? Bom, vamos lá. Artigo 12. A posse do servidor dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual poderão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e também os direitos inerentes ao cargo ocupado. Grifei para vocês e coloquei em negrito para um melhor entendimento, que poderão ser alterados aí por lei municipal, tá ok? Então vamos lá, gente. A posse, ela vai, né, ser efetiva, né? Você vai se tornar aí um servidor público a partir ali da assinatura do termo. Então, o que acontece? Para quem, se é a sua primeira videoaula, se você ainda não me conhece, né? Você está acompanhando o nosso conteúdo agora, eu sou guarda civil municipal, né? Sou GCMF. E na minha posse, né, eu vim de 3 concursos públicos para a Guarda Civil Municipal, nos 3 eu fui aprovada, porém, quando eu fui tomar posse na Guarda Civil Municipal, que eu tive o prazer, graças a Deus, de escolher, para essa guarda, eu já iniciei o meu curso de formação com a posse, porque a posse se deu antes do curso de formação, ou seja, durante o meu curso de formação, eu já era servidora do município do qual eu exerço a função de guarda civil municipal. Porém, é bom deixar claro para vocês que não são todos os municípios que são assim, tá ok? Existem municípios que você primeiro faz o curso de formação e só concluído o curso de formação com a aprovação dele que você toma posse, tá bom? Mais uma dica aí, mais uma motivação para que você estude lei municipal, porque difere de um município para o outro. Mais um exemplo aí para você, tá bom? Vamos seguindo aqui, inciso 1º, que vai dizer que a posse, ela ocorrerá no máximo de 5 dias contado da publicação do ato de provimento, tá bom? A gente também tem aqui, ó, que só haverá posse nos casos de provimentos de cargo por nomeação. Já falamos, né, anteriormente sobre quais os cargos são por nomeação, tá? Então, os cargos que são por nomeação terá posse. Aqueles que não são por nomeação não necessita de posse. No ato da posse, o funcionário, ele apresentará declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio e também declaração de que não exerça outro cargo, emprego ou função pública inacumulável, né? O que isso quer dizer aí? Vamos lá. Normalmente eles vão dar para vocês, aqui nesse caso eles vão pedir aí a declaração de bens, mas você também preenche um questionário ali, fazendo várias perguntas a respeito de você e dos seus bens, né? Então, ali você vai declarar o que você tem como bens. E, principalmente, no concurso público, quando você vai para o seu curso de formação, quando você vai tomar posse, você precisa se desvincular de qualquer outro cargo, tá bom? Qualquer outro emprego, mesmo que eu sou seletista. Se você vai tomar posse, você precisa pedir demissão, você precisa se desvincular daquela empresa ou daquele cargo público. Não pode acontecer. Mais uma experiência experiência não, porque não foi minha, mas mais uma situação que eu vou citar aqui para vocês, da qual eu presenciei. Eu já vi pessoas saírem da sala do curso de formação, a pessoa já estava fazendo o curso e ela teve que ser convidada a se retirar porque ela não se desvinculou do cargo que ela tinha em uma outra cidade, no município de uma outra cidade. Então, assim, perdeu aí uma grande oportunidade. Talvez não foi uma grande oportunidade para esse candidato, porque ele sabia que tinha que se desvincular e não se desvinculou. E aí ele foi convidado a se retirar e não teve nem a oportunidade de dar continuidade ao curso de formação, uma vez que ficou ali explícito a má fé, né? Então, assim,
Acredito que nem todos têm essa intenção, mas é muito chato você perder aí uma grande oportunidade por ter negligenciado uma norma. Então, não é possível você tomar posse ou você iniciar um curso de formação tendo um vínculo aí com cargo, emprego ou qualquer outra função pública. Por que inacumulável? Porque existem cargos que você pode acumular, né? Você pode acumular em cargos de professor, de cientista, né? Existem algumas normas aí que não nos competem, agora só um exemplo mesmo que eu tô dando para vocês. Então não esqueçam que se você for tomar posse, se você for iniciar seu curso de formação, tenha certeza daquilo que você quer, abrace a oportunidade que está sendo lhe oferecida por mérito seu de ter estudado, de ter treinado para TAF, ok? E aí se desvincule de qualquer cargo, emprego ou função pública que você venha a ter, tá ok? Vamos seguindo aqui. Será tomada sem efeito o ato de provimento se o candidato designado não se investir na posse do respectivo cargo no prazo estabelecido, salvo motivo de força maior. Então isso quer dizer que se você não comparecer, você vai perder aí o cargo. Porém, se existir na situação uma condição de grande relevância, aí a gente considera aí um motivo de força maior, então justifique antecipadamente, ok? A posse em cargo público, ela dependerá de prévia inspeção médica oficial. Vamos mais rapidinho aqui, porque nossa primeira aula, a gente vai aí aproximadamente até o artigo 30, tá bom? Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, tá bom? Então você vai ter que passar ali pelos processos que a gente falou anteriormente, que é o teste de aptidão física, né, o nosso famoso TAF, e também pelo psicotécnico, né, onde são aplicados ali testes, exames, para poder comprovar aí a sua sanidade, a sua aptidão para exercer o cargo. Então, eu queria deixar aqui para vocês, mais uma vez, não negligencie o treino físico, não negligencie o TAF. Ai, mas eu preciso estudar muito, eu preciso estudar de manhã, de tarde, de noite, fazer simulado. Faça porque eu fiz muito isso. Eu já acordava sentando para estudar. Eu dormia, para vocês terem uma ideia, vendo simulado, vendo vídeo de simulado, entendeu? Então, assim, eu dormia com o celular na mão, eu saía da minha mesa de estudo, me preparava para dormir, mas eu estava ligada no 220 o tempo todo, porque eu tinha um propósito de passar. Então, eu estudava dia, noite, madrugada, para minha prova objetiva, mas eu coloquei no meu cronograma o meu treino, o meu TAF. Então façam isso. Eu estudava o dia inteiro, mas quando dava 6h30, eu começava a me preparar para ir para a Vila Olímpica treinar, porque o meu treino físico fazia parte do meu cronograma também, ok? Então vamos lá. Perderá o direito à vaga o concursado que, convocado com um prazo não inferior de 2 dias, deixar de se submeter à inspeção médica, tá bom? Então, o prazo aí para essa convocação, ela é de 2 dias. Ai, me convocou um dia antes. Por isso que eu falo, você como candidato, você precisa conhecer o estatuto do servidor público do município que você vai prestar concurso. Supondo que você passou em todas as fases. Passei já na prova objetiva, mas eu não domino o estatuto. Aí vamos supor, não estou falando, tá, especificamente de Paulínia, estou generalizando aí. Vamos supor que o município te convocou com um dia, com menos de 24 horas. Não pode, tá bom? Porque o estatuto aqui, agora se falando de Paulínia, ele diz que não pode ser inferior a 2 dias. Então você precisa conhecer os seus direitos como candidato também, ok? Artigo 14. O exercício, o que é o exercício? O exercício, ele é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Poxa, me explica melhor que eu não entendi nada. O que seria aí o efetivo desempenho das atribuições do cargo? Vou falar assim bem claramente, é quando você vai para a rua. Então vamos supor, o seu curso de formação é de 6 meses. Naquele período que você está ali à disposição da instituição, sendo preparado e treinado para se tornar um guarda civil municipal, para se tornar um policial municipal, aquele período de 6 meses, você ainda não está em exercício. Quando você está em exercício? Depois da sua formação, quando você vai, né, como a gente costuma dizer, quando você vai
para a rua. Aí sim você está em exercício efetivo, né, do desempenho das atribuições do cargo, né, no nosso caso de Guarda Civil Municipal. Como estamos falando do Estatuto, pode ser de outras áreas também, tranquilo? Lembrando que, eu não vou fazer prova para Guarda Civil Municipal, mas vou fazer um concurso para o município de Paulínia e eu preciso conhecer o Estatuto. Claro que essa aula serve para você e serve muito para você, tá bom? Então não precisa cair aqui de paraquedas, mas é uma aula para guarda, não. É uma aula do Estatuto do município de Paulínia, tá? Do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Paulínia. Bom, coloquei em negrito aqui para você que a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for designado o funcionário, ele compete dar-lhe o exercício, tá bom? Bom, é de 15 dias o prazo para o funcionário entrar em exercício contatos da data da posse, sob pena de exoneração. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tomou posse. E aí se passaram 1, 2, 5, 10, 15 dias. E você não se apresentou. Você não entrou em exercício. Sabe lá Deus por quê? Então, meu querido, você corre aí o risco. Você está sob pena de ser exonerado, tá ok? Acho muito difícil, mas acontece. Vamos lá. Artigo 15. O início, a suspensão, a interrupção ou o reinício do exercício, eles serão registrados em assentamento individual do funcionário. Cuidado, porque se esse artigo cair aí na sua prova, pode ter uma pegadinha. Então, foi por isso que eu grifei para você que o registro, tá bom? Dessa suspensão, interrupção ou até mesmo o reinício, é no assentamento individual ali do guarda, é do assentamento individual ali do profissional de determinada instituição do município de Paulínia, tranquilo? Vamos lá falar um pouquinho sobre o estágio probatório. Lembra que a gente falou a respeito ali, anteriormente eu comentei logo no início da videoaula sobre estágio probatório e falei que à frente nós iríamos estudar um pouquinho mais? Vamos lá, porque ele está aqui no artigo 16. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado e empossado em cargo de provimento efetivo sob o regime desta lei complementar, ele ficará sujeito ao estágio probatório por período de 3 anos, tá bom? Durante o qual a sua aptidão e a sua capacidade, eles serão ali sistematicamente objetos de avaliação para o desempenho do cargo, tá bom? Então, assim, quando você está no estágio probatório, normalmente, mensalmente, você é chamado ali pela administração da sua instituição, pela administração de comando da Guarda Civil Municipal, para você assinar ali a sua avaliação. E você é avaliado em vários sentidos, tá bom? Você vai reparar aí que no artigo 16 eu fiz questão de simplificar para você. Você precisa ter domínio aqui desse tempo de estágio probatório, que são de 3 anos, tá bom? E também queria que você tivesse esse conhecimento de que você está sendo avaliado, né? Então, por favor, não faça gracinha nos 3 primeiros anos que você pode ser exonerado, tá bom? Na verdade, não faça gracinhas, né? Faça ali o seu papel como um agente de segurança pública deve se portar, tá bom? Então, vamos lá. Que fatores são esses que serão observados? A gente tem aí a assiduidade, né? A assiduidade, a gente tem aí a disciplina, a capacidade e também a iniciativa desse profissional, a produtividade e também eficiência, a responsabilidade e a idoneidade moral, né? Porque às vezes você entra na instituição uma pessoa e depois você se torna outra pessoa e se torna outra pessoa ainda no estágio probatório. Então, cuidado, porque o seu caráter, a sua moral, ela vai estar sendo avaliada. As suas responsabilidades como profissional, se você é uma pessoa produtiva, né, e eficiente, a sua capacidade também, a sua iniciativa, né, a sua
proatividade, a sua disciplina no dia a dia, e se você é uma pessoa assídua, né? Assídua também no sentido de pontualidade, né? Então vamos lá. Bom, até 4 meses antes do fim do período do estágio probatório, né? O findo, como vocês acharem melhor. Então, até esses 4 meses, permanecendo no cargo, esse agente ele será submetido a uma homologação pela autoridade competente, tá ok? Vamos lá, esse segundo, o funcionário não confirmado no estágio probatório será exonerado do cargo. Então, assim, isso quer dizer que não se confirmou nenhuma das condições citadas aqui acima, né? Foram observados, mas de forma negativa. Então, pode aí haver o risco de exoneração, tranquilo? Aí você vai me perguntar por que essas listras aí? Então, é porque o artigo ele foi revogado anteriormente, eu estou trazendo ele atualizado para você. Permaneci com ele aqui só para que você tenha uma ideia de como era anteriormente, tá? Mas vale aí para o seu estudo apenas o que está grifado, o que está arriscado foi revogado, tá bom? Vamos aqui para o artigo 18. O funcionário estável, né? O funcionário que já está em estabilidade, que já saiu do probatório, ele só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em processo administrativo, né, em que lhe seja assegurada a ampla defesa ou mediante a procedimento de avaliação periódica de desempenho. Então, isso quer dizer que todo funcionário público, que todo servidor público, ele tem o direito de se defender, tá bom? Quando a gente fala aqui de ampla defesa, eu tô sendo acusado de algo, mas espera aí, eu preciso de defesa. Ah, mas diz aqui para mim que eu posso perder o meu cargo. Porém, esse cargo ele só vai ser perdido se houver uma sentença judicial que foi transitado em julgado, tá bom? E aí a gente precisa saber que resultado foi esse. E também mediante a um procedimento de avaliação periódica, tá bom? Então, até o funcionário que já tem estabilidade, ele também é avaliado ali periodicamente em relação ao seu desempenho. Ah, mas eu já passei do probatório, eu já tenho 10, 15, 20, eu já tenho 30 anos, meu irmão. Segura o reggae aí para se aposentar na moral, porque você também está sendo avaliado e se a sua avaliação aí, se você teve uma negativa aí no judicial transitado em julgado, você vai rodar igual ioiô, tá bom? Vamos seguindo aqui. Artigo 19 vem falando a respeito do que o funcionário em estágio probatório não poderá, tá bom? E aí, vou te pedir para você fazer essa leitura com muita atenção, né? Porque ele não vai poder ser comissionado, né? Ele não vai poder aí também ter função de confiança, ele não pode solicitar redução de jornada de trabalho, solicitar licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, ele também não pode solicitar licença sem vencimentos para acompanhar a cônjuge ou cônjuge, ele não pode ter aí licença ou solicitar licença para desempenho de mandado sindical, tá bom? Depois leiam com bastante atenção. E também não pode solicitar ali progressão horizontal nem vertical nos níveis de graus superiores até a conclusão do estágio probatório, tranquilo? Normalmente eu deixo essas leituras, esse estudo para você fazer individualmente, mas tô passando aí para vocês também. Vamos lá, vamos falar da promoção, né? A promoção, já deixei em negrito e grifada para facilitar a sua revisão, ela é elevação do funcionário ao cargo imediatamente superior dentro da carreira, né? Então, você entrou terceira classe, você vai para segunda, você vai para primeira e assim por diante, né? E você vai tendo essa progressão. Então, a promoção, ela é a elevação do funcionário ao cargo que seja imediatamente, tá? Imediatamente superior dentro da carreira. Então, cuidado para não haver pegadinha, porque esse cargo, ele tem que ser o que vem adiante, tá bom? Não pula, ele é imediatamente superior. Vamos lá. Não poderá concorrer à promoção
o funcionário em estágio probatório, tá bom? Poxa, mas vai ter uma promoção, vai ter ou até mesmo um concurso interno? Não, você tem estágio probatório, você não poderá ter promoção, você não poderá fazer esse concurso interno. Da readaptação. A readaptação, ela é a limitação, tá bom? Que tenha sofrido em sua capacidade, que pode ser física ou mental, tá ok? E tem que ser através de inspeção médica oficial do município. Então, o que isso quer dizer? Você precisa, você vai ser investido, né? Novamente ali ao cargo, às atribuições. Então, a gente chama isso de readaptação. E aí a readaptação, ela acontece em atribuições e encargos que sejam compatíveis com a limitação que aquele funcionário teve, porque ele está sendo readaptado, mas ele está vindo com uma limitação, ok? Ele sofreu ali uma limitação na sua capacidade física e muitas vezes até mental, tá? Principalmente quando a gente fala de agentes de segurança pública, tá bom? Mas para que haja essa readaptação, é necessário que seja feita uma inspeção médica que seja do município. Então você veio lá com o seu médico, mas ele fez tudo direitinho com CID, pai e bola, não adianta, tem que ser oficial do município. E se ele for julgado incapaz para o serviço público, esse servidor readaptado ou readaptando, ele será aposentado por invalidez, tá bom? Passou pela inspeção médica oficial, infelizmente aí não se encontra apto, vai para a aposentadoria e esta por invalidez. Da reversão, artigo 22, o que seria a reversão? Poxa, o GCM Brasil facilitou meu estudo, eu vou ler o artigo todo? Não precisa, porque reversão, ele é o retorno à atividade de um funcionário aposentado por invalidez, tá bom? Então, eu vou ler tudo para você ter um melhor entendimento. Esse funcionário aposentado por invalidez, está acontecendo a reversão dele porque houve uma junta médica, que é oficial do município, que designou na forma do regulamento, declarando que essa invalidez dele é insubsistente ao motivo de aposentadoria, ou seja, não existe relevância para que ele seja aposentado. Ou então, muitas vezes pode acontecer, tá bom? Eu lembro que eu tive um professor que me deu esse exemplo e eu sempre guardei esse exemplo comigo. Pode acontecer, por incrível que pareça, de você ser diagnosticado com uma determinada doença durante muito tempo, quiçá anos, e aí você, sei lá, você ficou curado, entendeu? E aí você pode também passar novamente por uma junta médica e acontecer a sua reversão. Poxa, é difícil, mas acontece sempre? Não, às vezes pode acontecer, tá bom? Então, existem coisas no momento do nosso estudo que é importante, sim, a gente levar em consideração para facilitar o nosso entendimento, tranquilo? Ah, mas eu tô com dúvida, galera, tá com dúvida? Clica aqui no link que eu vou deixar na videoaula, pode chamar a gente da GCM Brasil, chama a gente que a gente vai te dar todo auxílio. Fiquei com dúvida na videoaula no artigo tal, manda para mim que eu vou ajudar vocês, tranquilo? Reversão. A reversão, ela far-se-á ao cargo anterior ao equivalente a este. O que o funcionário exercia. Então, se está havendo uma reversão, vai ser ao cargo anterior, tá bom? Não havendo o anterior, precisa ser compatível, precisa ser equivalente para que haja aí essa reversão em hipótese de ter sido transformado, em hipótese de transformação. Isso é interessante grifar para vocês também o parágrafo único que versa que, encontrando-se provido cargo, o funcionário, ele exercerá as suas atribuições como excedente, ok? Excedeu ali a quantidade até a ocorrência de vaga, ou ele será aproveitado e investido em cargo com atribuições que sejam correlatas ao cargo de então, tá bom? Aquele determinado cargo, tá bom? Só que tudo isso se fará
a critério da administração. Vamos lá. Não poderá reverter o aposentado que tiver completado 70 anos de idade. Atenção, na lei complementar não são 75 anos ao se falar do município de Paulínia, tá bom? Não poderá reverter o aposentado que já estiver completado 70 anos de idade. Então, cuidado para você não se confundir aos 75 anos. São 70, tranquilo? Reintegração. A reintegração, ela é a reinvestidura do funcionário que já é estável, do funcionário que já tem estabilidade no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Então, vamos supor, esse funcionário, ele foi demitido, né? E aí, através de processo judicial ou até mesmo decisão administrativa, considera que essa demissão dele é inválida. Então, a gente vai reintegrar ele, né? Ou vai haver a reinvestidura desse funcionário estável, tá bom? A gente tá falando de funcionário com estabilidade, tá bom? A gente não tá falando aí de estágio probatório. E aí, ele vai assumir o cargo que anteriormente ele já ocupava. Mas vamos lá, esse cargo ele foi extinto. O que que vai acontecer? Então, vamos ter aí para ele um cargo que resultou a transformação, porque se o cargo foi transformado, né, existe um outro cargo e é para esse que ele vai, o que substituiu o anterior. Entendido? Se não, só clicar no link que tá abaixo na videoaula, tá bom? Na hipótese, né, que eu acabei de falar aqui, desse cargo ter sido extinto, deixa eu só abaixar mais um pouquinho aqui, galera. Vamos supor, o cargo foi extinto. O que que vai acontecer aqui? O funcionário, ele vai para a disponibilidade. Só que quando esse profissional ele vai para disponibilidade, ela precisa ser remunerada, ou seja, ele não para de receber, porque o cargo foi extinto. Uma vez que esse cargo foi extinto, a culpa não é do funcionário, então ele fica em disponibilidade remunerada até o aproveitamento, tá bom? Até ser aí aproveitado em um cargo que seja correlato, ou seja, compatível na forma da norma incidente, tranquilo? Bom, encontrando provido o cargo, ou seja, já tem alguém nesse cargo anterior do qual ele exercia, o seu ocupante, a pessoa que está lá, o funcionário que estiver lá, ele será reconduzido ao cargo de origem. Por que aconteceu? O cargo ficou vago, correto? Até aí, o cargo ele ficou vago. Nisso que o cargo ficou vago, eu precisei colocar um outro funcionário. E aí, com a chegada do anterior, o que estiver vai ser reconduzido ao cargo que ele já exercia. A gente precisa prestar bastante atenção, porque esse que vai ser reconduzido ao cargo de origem, ele não vai ter direito a uma indenização, tá bom? Então, se por acaso você passou aqui para estudar a Lei Municipal de Paulínia e você tá nessa situação, né, de ser reconduzido ao de origem para que outrem possa ocupar o cargo que você está, saiba que você não vai ser indenizado por isso, tranquilo? E aí eu deixei bem facilitado para vocês que ele vai ser reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, ou também ele será aproveitado em outro cargo ou ainda colocado em disponibilidade. Aí esse que estava que vai para disponibilidade. É isso aí que acontece, tranquilo? Vamos seguindo. Bom, da disponibilidade do aproveitamento. Nossa aula já está terminando. O Estatuto do Funcionário Público é extenso. Dividi ele aí em 3 aulas para vocês. Essa é a primeira, mas é importante que seja passado para vocês todo o conteúdo, tá bom? Finalizou sua primeira aula, volta aqui para a segunda aula. Ainda não terminamos, mas já estamos quase lá, tá bom? Artigo 27. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante a aproveitamento e é obrigatório sempre que vagar cargo de atribuições e vencimentos que sejam compatíveis com o anteriormente ocupado, tá bom? Então,
vai haver aí o retorno, tá bom? Estamos falando de retorno, tá bom? E aí esse servidor que estava em disponibilidade, obrigatoriamente, tá? Ele vai ter aí, assim que vagar o cargo dele, as atribuições e os vencimentos que sejam compatíveis ao cargo ocupado, tranquilo? A divisão pessoal, né? A divisão pessoal de cada poder ou entidade vai determinar o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade sempre que ocorrer vaga. Então, o que isso quer dizer? Ele tem ali o direito de ser aproveitado, tá bom? Porque ele estava em disponibilidade, então a qualquer momento vai acontecer esse aproveitamento. Só que aí o artigo 28, ele está falando sobre divisão de pessoal, correto? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe ali uma administração aonde são divididos esse pessoal. Então é preciso que para que haja esse aproveitamento, tem que ter o quê? Tem que ter vaga. Não, precisa acontecer esse aproveitamento, mas tem vaga? Não, não tem. Então, não tem como acontecer, tá bom? Para haver aí o aproveitamento, vai ser sempre que ocorrer a vaga, tranquilo? Artigo 29. Será tornado sem efeito o ato que determinar o aproveitamento se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Então, olha aí, mais uma vez facilitado, o que eu preciso estudar? Que vai ser sem efeito, o que? Esse aproveitamento, se o funcionário não entrar em exercício no prazo legal. Ele tem um prazo para entrar em exercício, tá ok? Sendo que a gente tem aqui uma ressalva. Então, essa ressalva é que, se por doença ele não puder ter esse aproveitamento, aí sim não estamos falando de tornar sem efeito, tá bom? Só que essa ressalva diz que essa doença precisa ser comprovada e mais uma vez, ó, por junta médica. Só que essa junta médica não é qualquer junta médica, tá ok? Ela é oficial, portanto ela precisa ser do município, tranquilo? Bom, vamos lá. Artigo 30, o artigo 30, que é o nosso último artigo dessa primeira aula, né, que vai estar falando aí sobre vacância. Ela traz o quê? A vacância do cargo público decorrerá de algumas condições. E o que seria a vacância? A vacância nada mais é do que as vagas que estão disponíveis. E para que essas vagas se tornem disponíveis, é preciso que haja exoneração, tá bom? Esse ano nós tivemos aí 6 exonerações, nós temos aí 6 vagas disponíveis para determinado cargo, tá bom? Quando há promoção, por que quando há promoção? Se falando de Guarda Civil Municipal, ok? Determinada quantidade de funcionários públicos da Guarda Civil Municipal foram para outra classe, tiveram uma promoção. Então, a classe anterior abriu o quê? Abriu vacância, correto? Até aí? Tranquilinho. Então, vamos lá. Nós precisamos que haja exoneração, nós precisamos que haja promoção. Quando se fala também de readaptação, estamos falando de vacância, tá bom? Quando se fala de aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e também falecimento. Falecimento também abre vacância para o cargo público, tranquilo? Preciso gravar isso? Precisa muito gravar isso porque cai em prova. Eu gravo ou estudo? Eu prefiro eliminar a palavra grava para estudar, porque quando você estuda, você entende. Quando você entende, você nunca mais esquece. Então, a partir de estudar e nunca mais esquecer, aí sim você grava. Então, vamos respeitar as etapas, vamos respeitar o processo, que ele é árduo, mas ele é muito compensador. Então, a nossa aula 1 nós estamos terminando. Vamos subir aqui no canal aula 2 e aula 3 do Estatuto dos Servidores
do município de Paulínia para o concurso da Guarda Civil Municipal. É claro que a gente fala da Guarda Civil Municipal, mas o estatuto é um só, então se você vai concorrer a uma vaga para o município de Paulínia e precisa dominar o estatuto dos funcionários públicos desse município, estuda com a gente também, que a sua aprovação é muito importante e nos deixa bastante alegre, ok? Então é isso, galera. Precisando de simulado do Estatuto dos Funcionários Públicos de Paulínia, já fiz a videoaula A Meia Didática da GCM Brasil. O que eu faço? O link vai estar aqui na descrição do vídeo, você vai clicar, você vai direto para o nosso WhatsApp. Eu vou deixar aqui para vocês 2 links do nosso WhatsApp geral, onde a gente fala somente de concursos públicos para carreira policiais, focado aí na GCM, focado na Polícia Municipal, e também vou deixar um outro link que é específico para você que vai concorrer à vaga da Guarda Civil Municipal de Paulínia, tá bom? Te desejo toda sorte, toda a bênção de Deus na sua vida, no seu processo aí para se tornar um servidor público. Que Deus te abençoe, força e honra.